Boa noite, graça e paz. Aqui é o pastor Márcio Cruz, da Comunidade Evangélica Iavé, aqui em Campo Grande, na rua Tessaí, 74, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui para estarmos falando com os irmãos no culto da família, o culto online. Às quartas-feiras temos tirado para estar fazendo o culto online e aos domingos é presencial na igreja. E hoje convidei alguns amigos para estar participando, convido vocês, os irmãos da igreja vão compartilhar, dividir essa mensagem com outras pessoas. Boa noite, graça e paz. Ali, nosso irmão Daniel já se encontra ali. Deus te abençoe, meu irmão. Eu queria convidar, enquanto isso, você abrindo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Vamos estar falando sobre a família hoje. O tema hoje é Chagas dos conflitos alimenta vermes espirituais. Essas são experiências que nós temos adquirido com o passar dos tempos e nós queremos que você compartilhe conosco esse trabalho. Então você convide alguém, esteja participando, no final estaremos orando e nós queremos que Deus há de abençoar a leitura da sua palavra. Vamos iniciar. Aqui eu fiz algumas anotações e quero compartilhar com você. Graças a Deus, irmão Daniel Pinheiro. Os conflitos normalmente são sintomas de um distanciamento provocado por alguma ocorrência do passado. Então, sintomas no casamento ou na família em si são acontecimentos do passado que não são sarados e essa ocorrência faz parte de coisas do passado que a gente não soluciona. Então, os desentendimentos entre cônjuges aparecem com frequência nas escrituras. Então, aqui em Gênesis 16:15 diz assim: assim Agar deu um filho a Abraão, e Abraão pôs o nome do menino Ismael. Tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Então ali era um conflito. A sua esposa era estéril e tinha esse conflito na sua formação, que era familiar, que era um filho que veio para florescer o casal. E a descrição poética de Salomão da sua divergência com a sua noiva mostra uma diferença de sentimentos, a comunicação inadequada e a falta de sincronia no processo de aprendizado na vivência amorosa. Então nós vimos ali, na época de Sansão, que Salomão, a divergência que tinha, ele fala aqui da comunicação inadequada e interessante, a falta de sincronia no processo de aprendizado na vivência amorosa. Então aqui são experiências que nós vamos vendo que a Bíblia vai nos orientando, que em tudo elas cooperam para abençoar a formação familiar. Hoje nós estamos aqui com a nossa pastora na sonoplastia, e estamos auxiliando aqui na sonoplastia. Abraão e Sara se desentenderam pelo fato de Sara não poder ter filhos. Então, isso causou esse mal-entendido, porque ela era estéril, não podia ter filhos, estava com idade avançada e tinha uma promessa na vida dele que ele teria um filho. E ali ele não sabia como, porque sua esposa, além de ser idosa, era estéril. E nós lemos disso aqui em Gênesis 16:5, quando Agar deu um filho a Abraão. Então ela pegou a sua escrava e, para que alegrasse o coração do seu esposo, ela quis dar um filho ao seu esposo. E ali usou a sua escrava Agar para dar um filho a Abraão. E o mesmo aconteceu com Jacó, quando ele se casou com Raquel. Também a mesma situação. Lá em Gênesis 30, no capítulo 30, versículo 1 e 2. 31 e 2 diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do seu ventre? Então nós vimos aqui, como o caso de Abraão e Sara, nós vimos também Jacó e Raquel. Problemas, conflitos familiares, e ali havendo aquele desentendimento, aquele destempero entre ambos, e causava aquele conflito, porque ela não podia ter filhos, ele queria ter filhos, e ele, conversando com ela, disse: sou eu, por acaso? Eu sou Deus. E Jacó disse para ela: eu sou Deus, por acaso, para te dar filho? Boa noite, graça e paz, irmã Vanessa. Então nós vemos que os conflitos familiares já são desde o passado. Então, por isso o nosso tema, chaga dos conflitos alimenta vermes espirituais. O que são vermes espirituais? São situações, são o demônio
que é nosso arqui-inimigo, ele pega situações dos conflitos na família que não são resolvidos e ele se alimenta disso. Por isso eu chamo de chagas dos conflitos, que alimentam vermes espirituais. Esses vermes são demônios, porque nós sabemos que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas só contra demônios que atuam nas regiões celestiais. E nós, muitas das vezes, nós vemos conflitos familiares, onde situações não são resolvidas, porque as pessoas tentam resolver ele com ela, e as famílias com isso sofrem. As famílias com isso sofrem um embate, porque a pessoa, ele quer guerrear com ela guerrear com ele, porque pensa que vão resolver na briga de palavras, mas são demônios. São situações que não são resolvidas, em que o casal às vezes não para resolver, ou não busca Deus em oração, ou não busca entendimento naquela área, busca conhecimento, que é para ter respaldo, até para conversarem, para se tratarem, vamos dizer assim. Aí, por não ter esse entendimento, eles criam situações que alimentam os demônios. Então, a ira, o rancor, a maledicência, a competição entre casais, muitas vezes o rancor demasiado, onde as pessoas, muitas das vezes, rancorosas um com o outro, ficam dias sem se falar. Tudo isso alimenta o nosso arqui-inimigo. Então, isso são chagas, são conflitos que alimentam esses vermes, que são demônios. Demônios assim como uma mosca pousa em fezes, pousa em feridas, os demônios se alimentam de coisas assim, coisas que magoam, que ferem. Eles alimentam isso. Então, essas situações dos casamentos, nas famílias, isso pode ocorrer da pessoa com situações que não são resolvidas, isso refletir na sua união. E a tendência do cônjuge e da cônjuge é se manterem em desentendimento sem corrigir a situação. Então aqui nós vimos que Raquel tinha a mesma situação da esposa de Abraão, ela também era estéril. E Jacó tinha filho, porque a ideia inicial era procriar para povoar a face da terra, para que, e ele, ainda mais naquela sociedade ali de Israel, nascesse uma menina, o homem era como se fosse maldição, ele queria menino, um homem, para dar continuidade à espécie. Mas sabe que ela era estéril, não tinha homem nem menino, ela era estéril, seu ventre não gerava. Então Raquel, como Sara, não gerava filhos. E isso gerava conflitos familiares. Quando Jacó ficou enfermo, sua esposa discordou de sua reação em meio às dificuldades. Então, quando Jó ficou enfermo, a sua esposa, nós encontramos lá em Jó, no capítulo 2, ali Jó enfermo, devido àquelas situações que o diabo pediu para tocar em sua vida, e ali, ele, mesmo assim, ele mostrou fidelidade a Deus. Mas a fidelidade que ele tinha com Deus criou um mal-estar dentro de casa. Por quê? Porque ele estava passando uma situação em perder os filhos, perder os bens, estava cheio de chagas, mas ele se manteve ali fiel a Deus. E na sua fidelidade a Deus, trouxe aquele problema para o seu casamento. Que Jó 2, no versículo 9 e 10, diz assim: sua mulher lhe disse, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Respondeu ele, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Então, o problema na vida de Jó, assim como hoje, às vezes, as grandes guerras na família, normalmente é a dificuldade financeira. Os problemas, da relação de problemas que nós temos percebido nesse caminhar, que quase sempre são os problemas financeiros que levam à grande guerra familiar. Então, o que ocorre? Aqui, Jó tinha perdido tudo. Estava com chagas. E ali, a sua esposa ficou indignada por ter perdido. Imagina uma mãe que perdeu 10 filhos. Às vezes, de fora, podemos dizer assim, ah, não, mas uma mulher ingrata. Mas lá perdeu 10 filhos, perdeu tudo que tinha. Ele ficava totalmente ali no estado deplorável, miserável. E ali, ela se indignou quando ele foi buscar a Deus, na sua sinceridade. O profeta Malaquias condenou os sacerdotes que haviam rompido os seus votos matrimoniais e se recusando a repará-los. Você vai achar isso lá em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14 a 16.
Então nós vemos aqui que eles foram chamados a atenção. O profeta ali, com a palavra vinda do Senhor, repreendeu aqueles homens. Malaquias 2, do 14 ao 16, diz assim: perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a tua mulher da sua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Em carne e espírito a carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre a violência de suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai vós mesmos e não sejais desleal. Então, para Deus, ali estava vendo uma deslealdade. Por quê? Eles rompiam os votos matrimoniais, se recusando a repará-los. Então, com isso, a mulher, muitas das vezes, não podia ter outro esposo, porque ela era abandonada pelo esposo, ele não mostrava fidelidade para com a esposa, não cumpriu os votos como esposo. Então, nós vemos que os grandes problemas são antigos no seio familiar. Só que esses problemas, quando não são sanados, nós voltamos a dizer, como esse tema, são chagas, e essas mazelas alimentam o nosso arqui-inimigo. Essas mazelas, quantas das vezes, pequenas situações, tornam-se grande obstáculo dentro da família, porque não há conversado, não é batido na tecla, não é feito oração em favor, às vezes não ora, no meio da família não há oração em favor dos mesmos, e com isso alguém sai vitorioso, que é um ser, que é Satanás. Ele sim é um verme que se alimenta dessas situações. Então você vê bem, muitas das vezes, uma pessoa ferida, tira-se ali aquela situação de pus que sai da ferida, mas não se tira o carnegão. Às vezes as famílias agem assim, não quer eliminar toda aquela inflamação limpando todo o carnegão. Aí ficam problemas, ficam chagas que casais vão arrastando pro resto da vida sem resolver, sem tratar, sem conversar. Às vezes há aquela falta de humildade, quebrantamento, não se resolvem, e isso vira chagas, isso alimenta quem é o inimigo. Porque o inimigo ele gosta muito, irmão, ver alguém escravo de uma situação, escravo de uma doença, escravo de um problema, escravo de uma acusação. Aí ele algema aquela união. Então nós temos que aprender com esses erros do passado. Então quem não aprende com os erros do passado é ignorante, ou melhor dizendo até, isso, como diz os mais velhos, é burrice. Então vamos aprender com os erros do passado, para que tenhamos hoje famílias com qualidade no tratamento, para que possamos realmente glorificar a Deus e ser exemplo para os que estão de fora. Boa noite, graça e paz, irmã Areta. Então, aqui nós vemos, os desentendimentos são comuns, mas a palavra de Deus também oferece orientação a esse respeito. Paulo e Pedro indicam formas de prevenir e resolver conflitos domésticos. Então, Paulo e Pedro, eles dão orientação como resolver conflitos domésticos. Só que muitas das vezes nós não damos atenção a isso. Então, nós vemos aqui, aqui tem um exemplo em 1 Coríntios 7, no versículo 15, exemplos de que pode ser resolvido o problema no casamento, às vezes, mas a falta de orientação ou de entendimento levam a problemas que causam até, de certa forma, os pesos para a vida dos filhos, que a família fica ferida. E aquela ferida pode trazer consequências para toda a herança familiar. Então aqui, 1 Coríntios 7,15 diz assim: se contudo o descrente se apartar, aparte. Nesse caso, o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão. Deus os chamou para a paz. Mas aqui no 14 diz: pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido, crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então nós vemos aqui várias situações de pessoas, das vezes, em que quem tem esses problemas, porque as pessoas começam a caminhar para o Senhor, e às vezes ele ou ela, o cônjuge ou a cônjuge, tem dificuldade por não servir ao Senhor, um ao outro. Aí, muitas das vezes, a pessoa deixa de tratar com qualidade ou com respeito, porque um não serve ao Senhor. Mas a Bíblia ensina que
essas causas, esses problemas que são criados dentro do lar, tem respaldo. Se você buscar o Senhor, tem respaldo para a cura, tem respaldo para a vida de comunhão, de união, andar com graça diante de Deus. Então, que você possa entender que todo e qualquer problema tem resposta na palavra do Senhor. E Deus tem resposta para tudo. Então, hoje nós estamos falando sobre a chaga dos conflitos em família. Essas chagas que são doenças, são situações que alimentam o nosso inimigo. Então, nessa noite, que você possa entender, todo e qualquer problema na família tem jeito, tem solução. Só que muitas das vezes, por não entender assim, casais que se amam estão se separando. Eu li uma reportagem que dizia que, nesse período de Covid, a partir de março de 2020, houve um grande índice de separação, por causa de problemas que não foram sanados em família. Assim como a morte de mulheres, que é chamado de feminicídio, porque problemas não eram sanados, viraram chagas e se alimentou o inimigo que colocou no coração o rancor, a raiva, muitas vezes o ciúme, e isso leva à morte. Então vemos que a palavra do Senhor tem resposta para tudo. Aqui diz, Deus chamou-os para a paz. Então, quando aqui nós vemos que, não sendo um cristão ou outro, somente 50% do casal, vamos dizer assim, entre ele ou ela sendo cristão ou outro não, mas Deus chamou para a paz. Se Deus chamou para a paz, não há como ter conflito por esse motivo. É só buscar o Senhor, pedir direção ao Senhor, pedir aconselhamento. Procure um mentor, uma mentora, pessoas que lhe passem positividade, que lhe demonstrem confiança e conversem a respeito, orem. Eu sempre digo para os irmãos na igreja o seguinte, procure ver na sua união, na família, coisas que agridem a família, coisas que ele ou ela não gosta, que agride. Relacione e comece a orar em cima disso. E procure dar valor àquelas coisas que você sabe vai agradar ele ou vai agradar ela. E isso abençoa a sua família. Porque às vezes nós queremos impor uma vontade, impor alguma coisa na família, mas não procuramos saber qual ali é a necessidade da família. E gostaria de conversar sobre o que orar, quais são os projetos. Às vezes, cada um tem um projeto em particular. E isso gera chagas familiares. Gera problemas que vão tomando um vulto de maneira tal que a pessoa fica sem controle. E aí, muitas das vezes, tende-se a viver um casamento de aparência. Então, por isso que é importante você buscar o Senhor, buscar aconselhamento, orar por sua família, jejuar por sua família. E procurar livros que falem sobre casais, sobre família, como criar filhos, como casal novo, programar para ter filhos, que às vezes tem projeto, quer estudar, quer viajar, e pensa em ter filho posteriormente. Então, tudo isso são coisas que tem que se conversar, porque senão, um ou outro no casamento quer um filho, mas outras vezes não quer, porque quer estudar, quer vencer, quer fazer alguma coisa, tem um projeto. Tudo isso é conversado. Mas se não conversar, vai gerar uma chaga e vai alimentar o inimigo. Mais adiante, diz o seguinte, esse é o objetivo do Supremo Deus. Pedro aconselha as esposas que estão passando por dificuldades no relacionamento com o marido incrédulo a conquistá-los por meio de um espírito sempre manso e tranquilo. Lá em 1 Pedro 3, do 1 ao 14, fala sobre isso. Então, não se tem desculpa para não ter um casamento abençoado quando você começa a caminhar. Não se tem desculpa. Ah, não, porque Deus ensina. Muitas das vezes é o momento de se ficar quieto, é o momento só de estar em oração, testemunhando. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, tem um conselho que o Senhor nos dá através desse homem chamado Pedro. Diz assim, 3, 1 ao 4. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissos aos vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. Então é interessante isso. Tem como se ganhar alguém sem palavras. Tem como se ganhar alguém sem palavras, porque nós sabemos que os conflitos dentro da família, como eu falei, ele alimenta o inimigo. Um exemplo disso, mas como alguém pode ganhar um outro sem palavra? É difícil, mas não é impossível. Eu conheço o testemunho de uma senhora que ela se converteu, no casado há alguns anos com seu esposo, e ali se converteu, ele não.
E ali ele tinha um vício da bebida, bebia muito. E quando ela se converteu, ele ficou muito aborrecido com a atitude dela, porque ele já estava acostumado a chegar em casa e brigar e ela corresponder com agressão. Ele agredia com palavras, ela respondia e tal, aí de repente ela se converteu, e agora ele chegava em casa, agredia ela e ia orar. Alguém na igreja aconselhava ela, os irmãos aconselhavam ela, as irmãs, né? Ela estava só orando. Aí ele ficou furioso, eu até lembro do meu passado, foi assim também. Ele ficou furioso e começou a chegar mais tarde, começou a beber mais, e depois de muitos dias ele tentando enfurecer, tentando tirar a paz dela, e ela já ali pedindo misericórdia ao Senhor, e teve um final de semana que ela fez um almoço especial para ele. Ele saiu, não voltou para almoçar. Ela pacientemente recolheu o almoço e foi lá e fez uma outra comida especial para a janta. Aí na janta chega ele e mais 3 colegas. Ele falou assim, ó, vamos lá em casa comigo. Vamos acabar de beber lá em casa. E lá em casa nós vamos... Minha mulher agora é crente, eu vou acabar com a casa dela, eu vou causar, eu vou inquietar a vida dela. E ela estava ali pedindo misericórdia, orando ao Senhor. Algumas irmãs da igreja orientando ela, ó, você tenta orar, você busca o Senhor. A Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. E ela começou orando, orando. Daqui a pouco toca a campainha, quando ele abre a porta, entra ele com mais 3 colegas. E ele entrou furioso, e ele já falou, vou entrar e vamos tirar ela eu vou tirar ela da paz dela. Ele já entrou fazendo grosseria, entrou calçado, os outros entraram calçado também, porque ele mandou entrar, ele queria que eles irritassem ela, sentou na sala e falou, mulher, traz comida para nós 4. E ela ali, sim, meu bem. E ela com o maior carinho com ele, tentando ali, no máximo que ela podia ali, ela deixar Deus falar através dela. E ele foi grosso o tempo todo, a ponto dos amigos dele que foram com ele ficar sem jeito de ver aquele homem tratando a esposa daquela forma. Os amigos dele que estavam sem graça de ver aquele tratamento dele. E ali ele sendo grosso com ela, tudo que ele falava com ela, gritando, e ela ali pedindo misericórdia, Senhor, assim, meu bem, fala, quero água. Ele ia buscar água. E bota a comida aqui. Aí quando ela botou a comida, ele falou assim, essa comida tá muito ruim, eu não quero, nem tinha comida, ele queria agredir ela. E os amigos que foram com ele começaram a ficar sem graça de ver o tratamento dele, ela com a educação com ele, e ele tratando ela de mau jeito, grosso, e ali os amigos ficaram sem jeito mesmo. E ali um dos amigos falou assim, minha senhora, como é que a senhora suporta isso, minha senhora? Ele convidou, nós vimos aqui para tirar a paz da senhora, mas eu vejo que a senhora, não é possível, alguma coisa na senhora é diferente. Alguma coisa na senhora é diferente, porque nós pensávamos que a senhora ia brigar com ele, como ele falou, ia fazer que um barraco, a atitude da senhora está nos fazendo ver de outra forma, a senhora é diferente. Ela falou assim, não, eu tenho orado muito pelo meu casamento, pelo meu esposo, e sei que Deus pode mudar o quadro do meu casamento. E o Espírito de Deus habita em mim e tem me feito viver uma vida de oração em favor do meu casamento e do meu esposo. E uma hora eu vou ver ele também caminhando comigo. Aqueles amigos ficaram tão sem jeito que aquele amigo falou assim, minha senhora, então foi Deus que fez isso na sua vida? Deus que leva a senhora a suportar o que a senhora está suportando aqui, isso, e outras vezes que ele nos conta, tem feito da mesma forma. Então só ora por mim, eu quero aceitar esse Deus da senhora agora. Aí o amigo foi, se ajoelhou na sala e se converteu. E ele ficou sem entender, ficou com raiva daquele amigo. O outro foi, da mesma forma, também quero, o outro também quero. Os 3 se ajoelharam na sala e aceitaram Jesus daquela mulher. E o marido que foi para brigar, naquele momento, ele ficou sem entender nada. Aí daqui a pouco ele vai, bate um arrependimento nele, ele começa a chorar, 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 e ele fala, mulher, eu também quero esse Deus teu. E ali ele se curva e ela glorifica a Deus, porque os 3 amigos converteram, os 3 amigos levaram ele também a se converter. E os 4 que foram para tirar a paz dela, ela por ter buscado no Senhor, Deus a capacitou para que ela pudesse ali ser resposta para aquela situação. Então, aquele demônio que estava alimentando aquela situação, aquele demônio que animou aquele homem a levar os colegas para ali acabar com a paz dela, ele foi envergonhado, porque aquela chaga que já vinha muitos dias ali, tirando a paz daquela mulher, ela buscando o Senhor de uma maneira diferenciada, porque a causa dela era uma causa que exigia ali jejum, oração, busca, pedindo ajuda aos irmãos em oração. E naquele dia fez efeito, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então ela ganhou o esposo e mais 3 amigos do esposo para Jesus, porque ela buscou no Senhor, ela creu que Deus podia mudar. Então aqui é isso que Pedro fala, que
a pessoa tem que ter um espírito manso e tranquilo. Porque se a pessoa deixar, através do seu espírito manso e tranquilo, Deus falar no meio do seu seio familiar, vidas mudam, procedimentos mudam. Porque assim é que Deus quer. Que a família viva plenamente debaixo da graça, da bênção que Ele quer, que Ele proporciona. Mas para isso, alguém tem que ceder o coração como um jardim para o Espírito Santo florir a família. Então, nesta noite, você possa entender que as chagas dos conflitos na família alimentam os vermes espirituais, que são demônios que invadem ali, algema a família e acaba com a paz do lar. Eu sempre digo que o papel tricotômico do diabo é matar, roubar e destruir. Que você possa entender isso. Aí você possa entender que a sua família, a nossa família merece o nosso esforço, merece o nosso empenho. Porque senão, quem vai falar vai ser a natureza humana. Porque às vezes, humanamente falando, as pessoas agredidas têm razão para corresponder, mas pelo Espírito não. O Espírito manso e tranquilo, a Bíblia diz que Jesus, ele era filho de Deus, morreu por nós. Ele podia ter reagido, mas ele se despiu da realeza. Ele se despiu para que através dele a humanidade fosse salva. Então, para a família também, alguém tem que ceder para que a família seja abençoada. Continuando, a natureza humana mudou. As competições, contendas, só trazem dissabores. O amor, por outro lado, tudo sofre. O amor, por outro lado, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso está em 1 Coríntios 13, lá no versículo de 3 a 5. Então, as competições, né, nós, como eu digo sempre, hoje trabalha o homem, trabalha a mulher. Então a família, até os jovens, os filhos também trabalham. Nós vemos garotos nas ruas vendendo as coisas. Então a família como um todo trabalha. E na atual conjuntura, às vezes até é necessário que se dividam as despesas do lar. Por isso a mulher trabalha, a mulher tem conquistado muitas coisas, graças a Deus, no nosso mundo aí. Nós temos visto, no Brasil principalmente, no Rio de Janeiro, as mulheres têm avançado. Mulher hoje pilota trem, mulher pilota avião, guia trem, ônibus, Uber. Então a mulher tem avançado muito. Deus tem dado graça para a mulher. Mas às vezes as competições da vida, elas levam às vezes a pessoa não dar qualidade para os sentimentos em família. Não dão qualidade para o relacionamento, não dão qualidade para o tratamento, não dão qualidade para as conversas. E aí, com isso, a tendência, às vezes, não é que o amor acabe, mas o amor começa a esfriar. Porque a pessoa começa a priorizar outras coisas e passa a dar menos valor ao amor. Vamos supor, pessoas às vezes viram ativista dentro da igreja e não liga para a família. Pessoas às vezes no trabalho, sim, vários trabalhos. Então, às vezes, sobra pouco tempo para a família. Então, o que acontece? O tempo reduzido que você tem para a família tem que ser com qualidade. Se eu tenho o maior tempo no trabalho, faço curso, faço preparatório de outras coisas mais, eu tenho que dar qualidade ao tratamento com a minha família. Então, quando eu estiver em família, é conversar com os filhos, é dar uma qualidade ao tratamento à esposa, ao esposo, é tudo com qualidade. Mas as competições da vida, às vezes, ferem isso e criam-se chagas na família. Então, por isso, nós temos que crer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se envaidece. Então, nós vemos que, se nós vivemos o amor que o Senhor ensina, nós vamos ter uma família com um relacionamento com qualidade. E não iremos criar chagas, nem mazelas, para alimentar o nosso inimigo. E tudo de ruim é com ele mesmo. Tudo de ruim é com ele, porque isso alimenta ele. Quanto mais rancor, quanto mais ressentimento, pessoas que às vezes na família, por causa de pequenos problemas, dormem sem conversar um com o outro, não conversam mais com os filhos, perde a comunhão. Às vezes a casa é grande, mas está cheia de pessoas vazias. Às vezes é uma casa enorme, muita gente, mas isolados, cada um no seu canto, com o celular, buscando as redes de contato, e não falam um com o outro. Ou às vezes dentro de casa as famílias se falam através do WhatsApp, porque não olham-se mais nos olhos. Tudo isso fere a família, tudo isso cria chaga na família. Isso alimenta quem? O nosso arqui-inimigo. Jesus nos ensinou
a remover a trave do nosso olho, antes de tirar o argueiro do olho dos outros. Então, muitas das vezes, nós sempre culpamos o outro. A culpa é dele, a culpa é dela. Nós nunca tomamos para nós a culpa. A culpa é nossa. Está havendo um problema no casamento. De quem é a culpa? De ambos. Então, o que acontece? Alguém tem que começar a buscar. Alguém tem que ceder. Ah, não, mas quem errou foi ele, quem errou foi ela, quem errou foram os filhos. E com isso a família toda sofre. Ninguém quer fazer o que Jesus fez. Jesus se deu. Jesus se deu. Então, muitas das vezes, não há cura. E a chaga tem tendência de aumentar por isso. Porque as pessoas tendem a culpar alguém. Ah, mas ele é assim, ele é assim. Então, eu não tenho paciência para suportar isso. Essa falta de paciência, tem que buscar paciência no Senhor. Porque o Senhor nos chamou para a paz. Aí, isso é uma coisa, não é automático, mas é uma prática. Isso é uma coisa que é construída. Isso vai sendo construído. Então, nós temos que buscar isso, buscar em Deus esse relacionamento, essa paz no seio familiar, para que não vamos alimentar o nosso arqui-inimigo. Então, em Mateus 7, 3 a 5 diz: porque reparas o cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, não tem como atribuir a culpa ao outro. Que normalmente, assim, as famílias começam a entrar em conflitos e sempre tem um culpado. Culpados são todos, porque na realidade houve pequenas coisas que foram se acumulando embaixo do tapete. Foram acumulando, foram criando mazelas, foram criando monturo, chagas. Isso foi alimentando a quem? A Satanás. Aí a hora que ele é empoderado naquele seio familiar, aí acaba-se a comunhão, aí ninguém mais fala um com o outro, aí não se alimentam mais juntos, aí não tem mais prazer em andarem juntos, de conversar não se tem mais assunto, porque pequenas coisas foram se ajuntando e formando uma parede. E essa parede traz divisão. Como eu sempre digo, paredes são construídas com grãos de areia, que unido ao outro vira um paredão. Assim são as famílias. Tem que ser reparado situações. Por isso que tem que haver essa prática de entender, buscar entender as qualidades, que erro todos nós temos. Não adianta apontar o erro de alguém, porque erro todos nós temos. Nós temos que buscar o quê no seio familiar? Temos que buscar em Deus. Como pode Deus atuar naquela situação? Pedir sabedoria ao Senhor para atuar naquela situação. Como eu falei, aquela esposa, ela estava sendo vários dias agredida, porque o esposo percebeu que ela havia se convertido. Assim, a mesma coisa eu fiz. E ali começou a tramar um modo de acabar, porque a pessoa pensa que é uma paz falsa. Então o inimigo alimentou a mente dele para que ele tirasse a paz dela, que ela caísse do pedestal. Só que ela começou a buscar o Senhor, se calçar em Deus, se fortalecer. Aí o que aconteceu? Quando ele veio daquela maneira tremenda, naquele dia com seus amigos, ela estava fortalecida em Deus. Ela suportou de maneira tal que deu lugar para o Espírito Santo converter aquelas 4 pessoas. Então aí nós aprendemos na família que luta não é contra carne e sangue, não é ele e ela, não é com pai contra os filhos, filho contra os pais, isso tudo alimenta Satanás. Tem que buscar em Deus sabedoria para tratar os assuntos familiares. A misericórdia é essencial para aliviar a tensão dos relacionamentos. Um espírito paciente e perdoador e tolerante aplaca conflitos. Então, um espírito paciente, perdoador, ele aplaca conflitos. Então, nós vemos como a palavra de Deus tem orientação para todas as coisas. Ela nos ensina como viver, ela nos ensina como ter uma vida que agrade ao Senhor, mas muitas das vezes nós não damos valor a isso. Aqui em Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, ele diz isso. Ele te declarou, ó homem, o que é bom? O que quer o Senhor? O que ele pede de ti? Senão que pratiques a justiça,
ames a misericórdia e andes humildemente como o teu Deus. Então isso aí é praticar misericórdia. Isso é ser tolerante. Isso é não reagir às confrontações. Então, normalmente, é a reação ao confronto que aumenta a chaga. Cada um de nós temos defeitos. Nós já vemos do nosso seio familiar, das nossas parentelas, cada um trouxe no seu bojo problemas que teve no crescimento, na formação e no crescimento. Só que quando se forma agora a família, nós temos que... Por isso que o namoro é a fase de conhecimento. E o noivado, o compromisso de casamento. É para se conhecerem. Para tratar aquelas situações que sabe que poderiam dar problema na frente. Quando vier um problema, você já conversou de como pode resolver. Aquelas coisas que forem acontecendo, os casais vão tendo experiência. Aí fica uma família salutar. Aí não vai ter margem para criar chagas e alimentar o inimigo. Então, já finalizando, a sensibilidade quanto ao momento certo de agir e falar também restaura a afeição. Então, saber quando e como falar. Porque às vezes a pessoa tem a palavra certa, mas dita no momento errado. Então, no momento de falar, fala uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, porque não buscou orientação, não buscou entendimento. Então, a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que para todas as coisas há um tempo determinado pelo Senhor. Então, é importante ter sensibilidade quanto a esse momento certo de agir e falar para restaurar uma afeição. Porque também Salomão disse que é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que um amigo ofendido. Então é muito mais fácil você, às vezes, dominar um lugar do que conseguir resgatar alguém que está com o coração magoado e ressentido. Então, para que não se chegue a esse ponto, nós temos que buscar em Deus maneiras de, com qualidade, ter uma família. Como eu disse, problemas todos têm, mas vamos sentar e tratar o problema. Espere um momento que esteja ali todo mundo com um ambiente ali salutar e vamos trazer. Normalmente na hora das refeições, mas infelizmente nas famílias tem sido roubado esse momento de sentarem junto para as famílias ali, igual no passado. Sentavam os pais à cabeceira, os filhos, que normalmente eram 4, 5, 6, né? Sentava a roda da mesa ali, não importa a casa, se era um casebre, se era um palácio. Mas isso trazia um bom convívio, porque se conversava de problemas, de situações, como foi seu dia, o que você tem amanhã para resolver, como vai ser isso, como vai ser aquilo, e planejamento e projetos. E se conhecesse o Senhor ali, buscava a Deus em oração. Mas hoje, a perca dessa prática tem feito pessoas dentro da família como estranhos. Não devemos permitir que os problemas criem raízes de amargura. Isso é importante. Como eu falei, isso vai alimentar você chagas que vão alimentar o inimigo. O Novo Testamento adverte que nós devemos tratar a ira antes que o sol se ponha. Isso está lá em Efésios. Efésios é um livro excelente. Ele ensina muito a nós estarmos preparados para o dia mau. Só que, infelizmente, tem pessoas que querem se preparar no dia mau. A família, às vezes, está sofrendo dificuldades e a pessoa não se prepara para o dia mau. Que é no meio da situação se preparar. Aí fica difícil, porque entra mágoa, ressentimentos. E às vezes a pancada é tão forte que a pessoa não estava preparada para receber aquela pancada. Então aqui em Efésios 4, no versículo 4, versículo 26, diz assim: irai-vos, mas não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então o que é se põe o sol sobre a vossa ira? É às vezes o lar em que tem uma mágoa, uma coisa que não foi resolvida, e a pessoa dorme um dia, dorme 2 dias, dorme 3 dias, com aquele pensamento rancoroso, e não se perdoa, ou não pede perdão, ou não perdoa quem ofendeu. E a pessoa às vezes perde relacionamento, perde oportunidade, perde milagre, perde resposta de Deus, e vai empoderando Satanás. E o que é pior é viver vida de aparência. É melhor, mesmo com... É difícil pedir perdão, mas é melhor entrar no pedido de perdão do que dormir magoado, porque a mágoa de hoje, amanhã vai estar maior ainda. Vai passando os dias até que se corte o relacionamento. Tem casais que vivem a vida separada de corpos. Estão no mesmo teto, mas não se conversam, não se tocam. E é um pecado diante do Senhor. Então, são chagas que alimentam
inimigo. Por isso que aqui Efésios diz que não deve se pôr o sol sobre a vossa ira. Então, se houve uma coisa, antes de dormir, tem que ser resolvido. Porque senão, o que acontece? O inimigo vai se alimentar daquilo e vai aumentar a ferida. Porque ele trabalha o quê? Nas sombras, nas brechas. Ele trabalha de escondidas. Então, tudo que é ruim, tudo que é maléfico, ele diz em 8:44 de João, diz que ele é o pai da mentira. É mentiroso e pai da mentira. Então, ele cria situações em que convence a pessoa que a melhor coisa que tem é o divórcio. A melhor coisa que tem é a separação. Por quê? Incompatibilidade. A família está incompatível. Não tem mais como conversar um com o outro. Não tem mais diálogo dentro dessa casa. Aí vai cada um para um lado. E com isso, quem sofre? Famílias, os filhos. Então nós temos que entender que a Bíblia ensina, não devemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Porque irar, todo mundo pode se irar. É normal. Se acontecer alguma coisa que tira você do sério. Tem pessoas que não me irei, não sou cristão. Não, tem nada a ver. A Bíblia orienta o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Uma coisa é você se irar. Ah, não, você não é um robô, você não é de pau, você não é de ferro. Você tem sentimentos e alguma coisa vai tirar você do sério. Agora, não pode você se irar e pecar na sua ira. Aí você vai entristecer o Senhor e vai alimentar o inimigo e vai estragar o convívio familiar. Então, se está irado, busca o Senhor. Abandona aquela situação do momento ali. Tenta buscar auxílio em oração, vai ouvir um louvor, ou lê um livro, lê a palavra, mas não alimenta aquela situação, porque às vezes a pessoa fica cutucando aquela situação, aquele problema, fica cutucando até que exploda e deixa o sentimento, a carne falar. Então, com isso, vai dormir rancoroso. Vai dormir, às vezes, sem buscar o Senhor, porque estão rancorosos um com o outro. E dormem, às vezes, dentro de casa como estranhos. E isso alimenta Satanás. Isso é uma mazela, isso é uma chaga, é uma podridão que alimenta ele. Isso agrada a ele. Você vê o que ele faz com as vidas aí? Faz tantas coisas horríveis que leva a pessoa a sacrifícios horríveis. Então, essa podridão alimenta ele. Então, temos que buscar Deus para nos ajudar a não deixar que isso aconteça. E se já aconteceu, está acontecendo, é momento de buscar perdão diante de Deus. Peça perdão, perdoa alguém que te feriu. Não deixe o inimigo se alimentar disso, porque isso só alimenta ele. Aí ele começa a usar pessoas para te mexer mais na situação. Se alguém alimenta a tua fraqueza, busque não conversar, busque não dar mais lugar a essa situação. Porque muitas das vezes tem pessoas que na família sabem de problemas familiares e ao invés de ajudar com conselhos ou com oração, dá conselhos para que a pessoa reaja de uma maneira que a família se desentenda ou se acabe mais rápido. E já finalizando aqui, vamos para o último versículo. Mesmo que nem tudo possa ser resolvido, o processo de paz deve ter início. Então, às vezes, tem um problema que é tão sério que foge à natureza humana ali. Muitas das vezes é muito séria a coisa, como eu disse num testemunho passado, que teve uma mãe que o filho foi morto vindo da igreja. E ali é a coisa que fugiu mesmo, ele foge. Era o filho único. Ela foi orar ao Senhor, orou ao Senhor, pediu misericórdia, tinha escalador do coração dela. E quando o Senhor começou a curar o coração dela, só tocou ela para ir ao presídio visitar o rapaz que matou seu filho, que não queria dar atenção para ela porque ele estava envergonhado. Os carcereiros obrigaram ele a atender aquela mulher. Não se matou o filho dela, vai ouvir ela, vai aceitar a visita dela. Ele envergonhado, de cabeça baixa, vários dias ela ia ali, disse: ó, eu perdoo você. Mas por que você tirou a vida do meu filho? Me conta por quê. Era um bom filho. E ali ele foi vários dias, e o Espírito Santo tocou no coração dela, tomou uma atitude que talvez eu e você tivesse peso em fazer. Ela falou: eu quero adotar você como meu filho, para você ir morar na minha casa no lugar do filho que você tirou a vida. O rapaz ficou envergonhado, ele nunca imaginou aquilo. E foi um dia, 2 dias, foi vários dias, ela falou a mesma coisa para ele. Até que uma hora o Espírito Santo falou ao coração dele, ele se quebrantou, aceitou o convite e também passou a ser um servo do Senhor. Por quê? Ele sentiu que aquilo só podia ser amor de Deus na vida daquela mulher. E passou a amá-la como uma mãe e ela amando ele como filho. Então isso é importante. O passo, a natureza humana, quem vai te auxiliar vai ser o Espírito Santo. Ah, não, é quem fez isso e me feriu muito, e a pessoa reage e pensa que Deus vai entender. Deus não entende, que ele ensina. Ele não entende, não vai aceitar.
finalizando aqui agora, nós lemos 2 Pedro 2,23. Aqui 2 Pedro 2,23 fala sobre o perdão. 2 Pedro 2,23 diz assim: 1 Pedro 2,23 diz aqui assim, ó: quando foi injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àqueles que julga justamente. Então, vemos aqui um exemplo de Jesus, ó. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Mas ele não reagiu. Ele nos ensina isso. Só que nós deixamos nosso sentimento estragar o que o Senhor está nos ensinando através da sua palavra. E a pessoa reage porque ela não tem razão. Às vezes deixa de agradar a Deus com sua atitude, com seu testemunho, reage aos seus sentimentos, dá vazão ao pensamento que entrou no coração e a boca fora do seu coração, entristece o Senhor, estraga o convívio familiar. Mas a Bíblia ensina o quê? A adotar o perdão, que é se calar e buscar Deus em perdão. E somente Ele pode nos dar forças para colocar a vingança de lado, restaurar a harmonia nos relacionamentos. Os cristãos devem ser pacificadores. Último versículo, Mateus 5,9. Ali na bem-aventurança, o Senhor ensina que os cristãos devem ser pacificadores. Ah, não, mas eu falo porque eu tenho razão. Não. O Senhor ensina o cristão em Mateus 5,9 a ser pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então não é alimentar o problema, não é alimentar aquela situação que se levantou em família, não. É buscar a pacificação através do Espírito Santo. É pedir sabedoria para falar, é pedir direção ao Senhor para falar no momento certo. Se é para divertir um filho, ore o Senhor para divertir o filho no momento certo. Se é para tratar com o esposo ou com a esposa, ore o Senhor para que Ele dê sabedoria, para que no momento certo saia a palavra do Senhor dos seus lábios. Ou então não sei falar, peça ao Senhor para fortalecer a sua vida, para que o testemunho de vida fale mais do que suas palavras. Porque a Bíblia diz em Gálatas, quando souber ganhar alguém com palavras, ganhe com gestos. Que são gestos? São os testemunhos. Vamos orar nesse instante. E eu peço que você coloque diante de Deus agora a sua vida. Coloque diante do Senhor. Para que Deus possa visitar você. Se alguma coisa de que nós falamos aqui, Deus falou no seu coração, se alguma coisa já está no seu casamento no nível tal que você já não tem mais força para falar, que você possa nessa oração entregar na mão do Senhor. Porque o Senhor é um Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Estou eu aqui, minha esposa, eu vou estar orando aqui em concordância, ela vai estar orando em concordância comigo. Vamos orar pelo seu casamento, pela sua família. Amém? Vamos orar nesse instante. Coloca diante do Senhor, não importa o tamanho do problema. Ok? Grandioso Deus, eterno Pai, te damos graça por esse momento, Senhor, em que o Senhor nos visita através da sua palavra. Nós, como famílias, buscamos o Senhor, a direção, Senhor, para glorificar o Senhor dentro das nossas casas, com palavra, com obras e com pensamentos, Deus. Que o nosso testemunho seja forte a ponto do inimigo não ter brechas para atacar o nosso seio familiar. Toma nas suas mãos neste momento, Pai. Casais que passam por dificuldade de relacionamento, de tratamento, ali que acham que a incompatibilidade é forte a ponto de ter que se separar. Toma nas tuas mãos. Até aqueles que já chegaram a se separar, mas estão distantes, sentindo saudade um do outro, mas o orgulho e a vaidade não deixa que um busque o outro. Verdade. Nesse momento, visita, Deus, segundo a tua misericórdia. Senhor, que o Espírito do Senhor venha visitar essa pessoa, porque se ela está dando ouvido essa palavra que está sendo falada aqui, é porque ela crê que o Senhor pode ainda fazer algo pela sua união, pelo seu casamento, por sua família. Então, nessa noite, entregamos nas tuas mãos. Está palavra que o inimigo vem matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. Então, nessa noite, Pai, derrama do Shekinah do Senhor e muda essa situação. Derrama da tua graça, refrigera esses pensamentos. Tira a dor do coração, aplaca essa ira, assim, esse rancor. Esse casal que já não fala há dias, talvez anos. Essa família que não tem mais comunhão de filho com os pais, pai com os filhos. Ó, Pai, essa família de estranhos dentro de casa. Tem misericórdia nessa hora. Nós nos levantamos como igreja nesse momento aqui, de mãos dadas com a minha esposa, Senhor. Como igreja. Nós buscamos o Senhor nesse momento para repreender
toda ação do inferno contra as famílias agora, espírito de confusão, você que está ouvindo a minha voz agora, em nome de Jesus, você que ganhou para acabar com essa família, talvez alguém por inveja, por ciúme, por despeito, tentou acabar com a alegria desse casamento, mas nós anulamos agora em nome de Jesus, que a palavra do Senhor nos diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Então nessa hora nós declaramos sobre essa casa, sobre esse casal que nos ouve neste momento, noivos, namorados e esposo e esposa, nós abençoamos essas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Cristo, que eles recebam nessa noite o toque do Espírito do Senhor, e que tenha uma noite diferenciada, Pai, que eles voltem a sorrir, que voltem a conversar, e que seus corações liberem perdão, porque no perdão há saúde, há cura. Quantos deficientes, quantos doentes são curados através de um perdão, Senhor. Então, nessa noite, derrama da tua graça, do teu favor. Se esse homem ou essa mulher não sabe falar, às vezes agride com a palavra, dá sabedoria para falar uma palavra sábia. Dá sabedoria, Senhor, para que no tempo do Senhor, os lábios dessa pessoa saibam o que falar para o outro, de maneira que o Senhor seja glorificado nesse seio familiar. Toma nas tuas mãos. Declaramos sobre essas casas, sobre esses relacionamentos, a bênção, a graça, a paz, o favor do Senhor. E nós profetizamos que nós ouviremos, Pai, Senhor, testemunho de vitória, de bênção. Nós ouviremos que o casamento foi refeito, que a união foi fortificada, que a família foi visitada e que aqueles demônios que estavam alimentando uma situação negativa foram todos eliminados desse seio familiar. Assim como eu peço para minha casa nesta noite, assim peço para essas famílias aqui no Rio, no Brasil e fora do Brasil, que elas sejam visitadas nesta noite, segundo a tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que estás no céu, Senhor Deus, diante da tua presença, Senhor Amém, Deus, Jesus. estamos, Senhor Deus, para te pedir, Senhor Deus, por nossa família, Amém, pela família Senhor. de cada irmão, Senhor. Amém, Jesus. Repreende, Senhor Deus, todo o laço das trevas, Amém, repreende, Senhor. Senhor Deus, todo o mal, repreende Amém. a inveja, repreende, Amém. Senhor Deus, a contenda, repreende, Senhor Sim, Deus, meu Pai. tudo que não pertence ao Senhor. Aleluia. Pai, eu te peço em nome de Jesus, se Sim, o meu nome dessa família foi levado, foi colocado Oh, Deus, em uma visita mata agora. virgem, em uma água corrente, se o nome dessa família foi colocado numa encruzilhada, Oh, Deus, nós visita agora. repreendemos Em em nome nome de de Jesus. Jesus, Em em nome nome de de Jesus, que essa nome de família Jesus. receba a paz, que essa família receba, Senhor Deus, a paz, Senhor, a Senhor. paz que o Senhor tem dado, que o Senhor quer dar. Amém, Pai, eu te Jesus. peço em nome de Jesus, Amém, em nome de Jesus, que todo espírito de divisão caia por terra, todo espírito de contenda Amém, caia Senhor. por terra. Meu Pai, que o teu Espírito Santo venha habitar nessa casa, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. E nós cremos pela fé que ouviremos você contar, meu irmão, minha irmã. Testemunho de bênção, testemunho de vitória. Termine ouvindo esse hino. Presença do Senhor, a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Amém. Também terminando aqui, quer dar um bem-vindo à Vitória, que também chegou aí. Deus te abençoe, Vitória. Eu posso estar guardando a casa de vocês. E que essa noite, Carolina Assis, vários irmãos aqui, Deus abençoe você, minha irmã Carolina Assis, os irmãos também que não deu para identificar, mas Deus possa abençoar cada um de vocês. E nós cremos que ouviremos de cada um dos irmãos que Deus derramou graça e que essa noite foi uma noite diferenciada. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração, que você ande em vitória e não deixe que nenhum mal que tente invadir a sua união vire alimento para o inimigo. Que você possa andar com sabedoria e ser usado por Deus, seu casamento sendo um instrumento do Senhor para abençoar outras famílias. Muito obrigado por esse momento.
desperto de você dizendo Shalom Adonai. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.